Se você tem uma Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nos Evangelhos, nós encontramos as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 24, no versículo 3. A palavra vai ser colocada no telão, mas é bom que você, toda quarta-feira, traga a sua Bíblia, para você anotar, marcar, e depois em sua casa você continuar meditando. Então diz assim: e, estando assentado no Monte das Oliveiras, quer dizer, Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o Senhor Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, falando que ele iria ser crucificado, morto, sepultado, ressuscitaria, subiria aos céus e voltaria. Jesus disse que voltará. E Jesus também falava com os seus discípulos sobre sinais, como terremoto, fome, peste, guerras, que seria o pré-anúncio do fim do mundo, que antecederia o fim do mundo. Então os discípulos fizeram a ele uma pergunta em particular. Os discípulos disseram: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, vamos entender. Jesus, ele nunca falou sobre hora, sobre dia que ele voltaria. Ele nunca falou sobre dia e hora que o mundo acabaria. Nunca, ele nunca falou isso. Mas ele, como eu acabei de dizer, ele deixou os sinais. Ele falou de sinais. Como você viu no vídeo, como eu acabei de dizer, ele falou de terremoto, ele falou de peste, ele falou de fome, ele falou de guerras. Ou seja, ele deixou os sinais para que todos ficássemos atentos, dessemos a devida atenção. Se você ler o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, você vai verificar isso, que ele fala dos sinais e ele fala sobre vigiar. E o que é vigiar? Me diga aí, o que é vigiar? É ficar atento, ou não? Então, nós não temos que nos preocupar com dia e hora da volta de Jesus. Nós temos que nos esforçar para olhar para os sinais e entender os sinais. Você fazer qualquer esforço para descobrir o dia e a hora que Jesus vai voltar, isso aí é em vão. Isso é em vão.
Jesus mesmo disse que a hora e o dia somente o Deus Pai sabe. Mas nós temos que fazer esforços para sempre estar atento aos sinais. Saber discernir os sinais. Ou seja, compreender, perceber, entender os sinais. Para que você compreenda melhor o que eu estou falando. Quem aqui estudou matemática? Pelo menos o básico, quem estudou? Na matemática, nós aprendemos alguns sinais, não aprendemos? Quais sinais? Sinal de mais, de menos, de multiplicar, dividir, sim ou não? Aprendemos sinais. Então, vamos aqui nos imaginar fazendo um negócio onde nós temos que usar os sinais. Fazendo um negócio. Se você errar no discernir do sinal, ao invés de mais, você se enganar pelo sinal de menos, o que vai acontecer? Você vai ganhar ou perder? Então, numa expressão matemática, você tem que saber qual é aquele sinal. O que é esse sinal aqui? Esse sinal aqui é mais 2, não é menos 2. Esse sinal aqui está dizendo o seguinte: divide por 4, e não é multiplicar por 4. Você tem que saber ler os sinais, você tem que entender os sinais, porque se você não entender, você vai errar na expressão matemática, vai ser reprovado. E se for num negócio, numa negociação, você não sabendo discernir qual é o sinal, você pode perder. A mesma coisa acontece com relação aos sinais que Jesus profetizou. Jesus, ele anunciou. No vídeo que nós assistimos, o locutor, ele disse assim: o que assusta nos dias de hoje não são os acontecimentos catastróficos, a fome, a guerra, o terremoto. O que mais assusta é que o ser humano está apático, ou não é? O ser humano está dando de ombros, um descaso total. É como se o que Jesus falou fosse como o gibi da Mônica, história da Mônica e do Cebolinha. Os mais antigos aí sabem quem eu estou falando. É como se fosse uma história de livro de quadrinhos. Ou seja, o ser humano, ele não está acreditando. Há uma cegueira. E o pior é que isso também se estende para dentro da igreja. Porque há pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, ouvindo, sendo alertada, ela não está fazendo caso. E eu vejo que tais pessoas estão até numa situação, ou numa condição, melhor dizendo, pior do que aquelas que estão lá fora. Porque as que estão fora da igreja não ouvem o que você ouve. Não estão sendo alertadas como você vem sendo alertado. E aí, você entende a importância do Espírito Santo. Quando você lê na Bíblia sobre o Espírito Santo, e vale até a pena você ler comigo, lá no livro de Isaías 11, no versículo 2.
Primeiro entenda uma coisa, é indispensável, é necessário, que fique bem claro isso, é necessário, é imprescindível, é indispensável que nós saibamos discernir o que está acontecendo. Discernir o que está acontecendo. Tudo que vem acontecendo no mundo é o alerta de Deus. É como se Deus estivesse falando assim: parem, pensem. A terra está chegando ao seu fim. E o que será da sua alma? O que será de você? Mas tem alguns que, cegos no entendimento, sem discernimento, continuam priorizando os prazeres deste mundo, priorizando os seus sonhos e projetos pessoais, deixando de cuidar da sua alma, deixando de cuidar da sua vida com quem? Sua vida com Deus. Então, como eu dizia, o Espírito Santo, ele se torna necessário na vida do homem. Por quê? Por quê? Primeiro, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Jesus disse isso. Jesus disse que o Espírito Santo viria. Com qual objetivo? Dar dinheiro? Trazer o marido de volta? Curar uma doença? Dar para a pessoa uma empresa, um comércio? Não. Apesar que o Espírito Santo tem poder para fazer tudo isso. Mas o Espírito Santo veio para convencer o homem do seu pecado. Convencer o homem com respeito à justiça. Ou seja, convencer o homem com respeito ao fazer do que é certo. Do que é certo. O Espírito Santo veio para convencer o homem que há um juízo, um julgamento. Tudo que hoje nós aqui fazemos, um dia vamos prestar contas. Não tenha dúvida. Eu vou prestar conta do que eu fiz, do que eu faço. Eu vou prestar conta das minhas intenções, dos meus pensamentos, dos meus planos. Mas você também vai. Ou você pensa que não? Tem um ditado que diz assim: aqui se faz, como é que é? Aqui se faz e aqui se paga. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes é o seguinte: o que muitos fazem aqui, vão pagar na eternidade. E você tem todo o direito de discordar do que eu estou falando. Todo o direito. Mas antes de você discordar do que eu estou falando, verifique a fonte do que eu estou falando. Verifique a fonte. Você já verificou? Você já leu a Bíblia? Eu nunca li porque eu não entendo, eu não tenho faculdade de teologia para ler a Bíblia. E quem disse que para você ler e entender a Bíblia, você precisa de faculdade de teologia? Quem disse isso para você? Quem disse?
Então, o Espírito Santo, ele veio com propósito santo. O Espírito Santo, ele veio para conduzir o homem no reino, ou para o reino de Deus. O Espírito Santo, como diz aqui, capítulo 11, versículo 2, diz assim, olha: e repousará sobre ele, o que diz aí? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Uma nota que é importante, e se você quiser, você deveria até anotar aí nas suas anotações. Você vê que aqui não fala em nenhum momento de sentimento, né? Não fala de sentimento, não fala de emoção. Por exemplo, repousará sobre ele o espírito de emoção, o espírito de sentimento. Não. Só fala de coisas relacionadas à razão, ao raciocínio, à inteligência. Diz aí, ó, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho. Aí vem espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. Ou seja, quando o Espírito do Senhor vem sobre uma pessoa, o Espírito de Deus, ela passa a ter sabedoria para as coisas de Deus, ela passa a ter o entendimento das coisas de Deus, ela passa a ter o discernimento. Aqui, o profeta estava profetizando a respeito de Jesus. Quando você lê o versículo 1, fala do rebento do tronco de Jessé, Jesus, que estava sendo profetizado. Ele viria, e ele veio, e sobre ele pousou o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas quando Jesus se ausentou da terra, Jesus fez a promessa para os seus discípulos, a promessa de que eles também receberiam o batismo com o Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, foi profetizado que viria sobre nós. E quando o Espírito Santo vem, você passa a ter sabedoria para as coisas de Deus. Você passa a ter o conhecimento do Espírito, com relação às coisas de Deus. Você passa a ter discernimento. Amém, gente? No livro de 1 Coríntios, para a gente finalizar, no capítulo 2, no versículo 14, também fala algo muito, muito interessante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Do 14 ao 16, fala assim, olha: ora, o homem natural, o que diz aí no telão? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o que significa o homem natural? O homem natural significa que ele não é espiritual. O homem natural, ele não tem o Espírito Santo. O homem natural, ele discerne tudo de maneira natural. Por exemplo, se você falar para um cientista o porquê está acontecendo essa onda de terremotos, o porquê que está acontecendo essa onda de furacões, como nunca houve com tanta frequência,
eles vão dar uma explicação natural para esses acontecimentos. Porque são naturais, não tem o Espírito de Deus. Então eles discernem tudo de maneira natural. No versículo 15 fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o apóstolo ainda diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, se referindo àqueles que têm o Espírito Santo, ele diz: mas nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Vocês compreenderam? O homem natural não consegue perdoar. O homem natural, se alguém engana ele, ele também quer enganar. Já o homem espiritual não. Ele age com a mente de Deus. E o mais importante, ele consegue discernir o tudo que está acontecendo. E é importante você saber o tudo que está acontecendo, porque lembra que domingo não, quarta-feira passada nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Nós falamos sobre as 10 virgens, lembra? As 5 prudentes e as 5 nécias. Quer dizer, as virgens prudentes são aquelas que são precavidas. Elas se preparam. Já as insensatas são virgens naturais e não se preparam. Então é importante que você tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo te faz prudente. O Espírito Santo te dá discernimento. E com isso você se prepara. Agora, quem é natural é insensato. Quando vê tudo acontecer, vai ser para ele muito tarde.